Vamos para notícias aqui então, notícias rápidas. Cara, a OpenAI, ela afirmou que foram geradas mais de 130 milhões, tipo assim, eles alcançaram, né, mais de 130 milhões de pessoas usando o novo gerador de imagem deles. E foram geradas mais de 700 milhões de imagens desde o lançamento do recurso no dia 25 de março. Já deve ter batido a marca de bilhão aí. E a Índia se tornou o mercado principal do TikTok, do ChatGPT nesse momento. A Índia foi o país que mais usou. Então, esse recurso de geração de imagem da OpenAI está no caminho de ser um dos lançamentos de produtos mais populares da empresa de todos os tempos, e quiçá do mundo, cara. De acordo com a Brad Lightcap, que supervisiona as operações diárias da implantação global da OpenAI, mais de 130 milhões de usuários geraram mais de 700 milhões de imagens desde o gerador de imagem atualizado no dia 25. E aí, eu vi até esse post aqui do pessoal da Lightcap, do Sam Altman falando de tudo isso. Vocês já usaram o gerador de imagem? Provavelmente já, né? Vocês já geraram lá o bonequinho do Estúdio Ghibli e tal. Mas, cara, eu tava me perguntando assim, tipo, mano, 700 milhões de imagens geradas, sei lá, em 15 dias, vai, tipo, que é o que deu. A gente tem alguma coisa na história parecida com isso? Sei lá, quantas pinturas foram feitas na história? Assim, a gente tem esse dado? O chat GPT dá isso pra gente? Deixa eu perguntar. Cara, eu fiquei curioso agora, tipo, quantas pinturas já foram feitas na história? Caraca, na história da humanidade. Você já parou pra... Eu tenho essas brisas, de vez em quando eu fico perguntando essas coisas, assim, aleatórias. Mas, cara, eu acho que é uma parada muito sem precedentes, assim, mano. Tipo, cara, 700 milhões de imagens, assim, sei lá. A população humana, ela atingiu 700 mil habitantes por volta de 1750, se eu não me engano. Por que que eu tenho esse dado na minha cabeça? Você não me questiona, você só aceita. E depois você pode pesquisar também pra ver se faz sentido. Então, cara, eu acho que essa semana, esses 15 dias foram os 15 dias com mais arte sendo gerada. Ó, a pintura existe há pelo menos 45 mil anos, desde das primeiras pinturas rupestres descobertas na Indonésia. Estima-se que nos últimos 100 anos, milhões de pinturas tenham sido produzidas. Para você ter uma ideia, só no Instagram a gente tem mais de 1 bilhão de usuários, né? Então, embora não haja nenhuma fonte oficial, centenas de dezenas de milhões de pinturas já foram feitas na história. Porra, que idiota, não falou porra nenhuma. É essa merda aqui que vai tomar o teu emprego? Você vai perder pra isso aqui? Pra esse estudante do primeiro período de direito, que tem um vademecum embaixo do braço e fala tudo com propriedade sem saber de porra nenhuma? É isso aqui que vai tomar o teu emprego? Se tu perder pra isso aqui, tu não ganha mais ninguém, tá ligado? Olha que resposta rasa. Tu comenta isso aqui assim, eu tô olhando pra você mesmo, pra você. Eu tô olhando pra você que tá aqui falando comigo. Mas, cara, tipo assim, mano, sem precedentes, assim, a parada surreal, surreal. Eu fiquei muito assustado com esse número, 700 milhões eu não esperava. Eu achava que tava bem menos popular, assim, essa questão da IA. Feito o meu desabafo, que vai virar corte, editor, isso vai virar um belo de um corte, assim, aí vocês podem pegar aqui e falar, além de falar mal de Harry Potter, ele tá falando mal da OpenAI e do ChatGPT. Façam isso, por favor, me ajudem a viralizar com polêmica. Mas eu queria trazer aqui uma outra parada pra vocês, e eu tô adorando o esquema de dublagem, né? Tipo, a dublagem aqui do CapCut e tal, eu tenho usado bastante. E eu queria compartilhar com vocês uma parada. Ih, peraí, não, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, porque o chat tá pegado. Dá pra deixar o juiz da Coco, ó. Faz o que a Carol falou aqui, ó, cara. Tipo assim, dá pra deixar o juiz da Coco em uma aba e silenciar a aba, aí fica passando vídeo e ganhando view. Porra, é isso. Faça isso. Abra 48 abas, por favor. Tem um cliente aqui na agência que deve ter feito uns 30% dessas imagens. Eu tenho feito as thumbs do YouTube. Vocês viram a thumb de hoje? A thumb de hoje ficou muito legal, cara. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A thumb dessa live aqui, eu gostei muito. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Ó, fui eu casando com a Coco, falando do TikTok, ó. Dancinha de TikTok, casamento do meu primo, que era pra falar da parada. Aleatoriedade do hack. Cara, eu tenho muita informação inútil guardada nessa cabeça porque eu não sei porquê, tá ligado? Mas eu tenho muita coisa aleatória. Mas eu vou te falar, eu acho que de certa forma isso me ajuda a pensar em conteúdo, tá? Isso tem a ver com criatividade.
Ó, a Luísa falou que é formada em Direito e bateu doloroso, mas você já é formada, você já passou do primeiro período, mas no primeiro período você era igual o ChatGPT, insuportável, tá vendo? Tipo assim, eu conheço meu público, eu conheço meu gado. Nessa live, o Hector tá fazendo speedrun de ofensa. Potterhead, estante de direito, calvo e por aí vai. Cara, contem comigo pra ofender vocês de maneiras inteligentes, porque vocês são meio burrinhos, tá ligado? Tipo, então contem comigo pra ofendê-los da melhor maneira possível. Mas voltando ao assunto da nossa live, eu falei que ia ser uma live rápida e acabou que, tipo, não foi. Mas enfim, eu vou correr aqui pra gente falar sobre Instagram e sobre algumas novidades do Instagram pra gente comentar aqui. Bom, falando de novidades do Instagram, o Adam Mosseri, ele abordou aquele problema dos stories, né? Dos stories, tipo, estarem com alcance muito baixo e você postar um único stories ter um alcance mais alto do que postar uma sequência. E aí, tipo, isso aqui é uma gravação que eu joguei no CapCut e dublei e eu queria, tipo, fazer um comentário rápido com vocês aqui a respeito, beleza? Então, assistam primeiro e a gente comenta depois. Assistam primeiro e a gente comenta depois. Há muitas razões pelas quais isso pode acontecer. Pode ser que isso seja mais competição. Em um determinado dia, mais as pessoas estão postando. Pode ser que seus seguidores sejam menos ativos. Em um determinado dia, uma coisa que aprendemos recentemente é que, se você postar muitas histórias, você pode obter menos alcance que não é de propósito. Isso não é intencional, mas vemos que isso acontece. E estamos tentando descobrir se podemos resolver isso ou coisas diferentes podem acontecer. Então, basicamente, o que ele tá me falando aqui é que o Instagram, ele sabe que tá rolando esse fenômeno de você postar um stories e ter muito mais alcance, ao mesmo tempo que eles estão tentando resolver essa parada. Então, esse hack de postar um stories por dia para ter mais alcance, ele tá funcionando, mas pelo que ele dá a entender, vai funcionar durante pouco tempo, porque assim que eles conseguirem resolver isso, isso vai ser mudado, obviamente. E aí eu tenho uma provocação para te fazer aqui, porque tem alguns dados interessantes que a gente pode discutir justamente para chegar a um parênteses aqui. Deixa eu abrir para não falar nenhuma besteira, porque eu tenho um dado aqui que eu salvei, que eu queria trazer para vocês. Eu acabei não colocando na pauta, eu vou furar a pauta aqui para a gente poder conversar sobre isso, porque eu acho que é importante a gente falar sobre coisas importantes. Mas, cara, eu estava vendo um dado que falava que 70% do conteúdo consumido no Instagram eram stories. Que os stories tinham uma força muito grande e são dados do finalzinho de 2024, tá? Então, obviamente, é sempre importante salientar que essas coisas podem mudar porque comportamento de público e de consumo muda o tempo todo, certo? Mas se a gente tem 70 e tantos por cento do conteúdo do Instagram sendo consumido por stories... Aqui, achei. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Show. Vocês conseguem ver direitinho, né? Tem muito guru e muito creator falando que as pessoas não consomem mais stories e que o comportamento de consumo mudou e é por isso que a gente só tem que aceitar o alcance baixo dos stories. Uma pesquisa que foi feita no, se eu não me engano, tá ali, ó, tipo, final de 2024, foi outubro de 2024. Não, minto, foi setembro de 2024, mostra que, tipo assim, cara, 71,9% do formato mais consumido no Instagram é stories. Então a galera fala muito de novelizar a rotina, tipo, de trazer essas coisas do dia a dia e tal pra chamar a atenção. E, cara, eu acho que é uma estratégia muito legal, muito importante, mas eu acho que ela não é a única. E eu acho também, e aí, tipo, eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais profunda aqui, mais séria, é que as pessoas, elas confundem muito em achar que os stories são uma ferramenta de alcance. Não é. Os stories são uma ferramenta de relacionamento. Você quer fazer tem alguma coisa que você quer colocar nos stories, mas que você quer alcance, transforma isso no Reels, joga isso no Threads. Eu tenho feito muito isso, eu tenho feito muito coisinhas assim, que eu tenho preferido jogar no Threads do que jogar nos Stories, porque eu sei que vai ter um alcance maior. Os Stories, na verdade, é para você se relacionar com seus melhores amigos. Eu falei isso, inclusive, na live lá que eu fiz o react da entrevista do Adam Mosseri, que de acordo com o próprio Instagram, os stories, eles são para os melhores amigos, são para o círculo mais íntimo. Então, cada formato dentro do Instagram te ajuda a atingir um objetivo diferente. Você quer mais alcance, ao invés de se empreender a estratégia de um stories por dia, para alcançar um pouco mais do que tua média de views, cara, faz um Reels, sabe? E stories é para aprofundar a conexão. Então, conexão exige frequência, exige tempo e repetição. View não é tudo, principalmente nos stories. A não ser que você esteja numa campanha, querendo trazer as pessoas pro YouTube, querendo fazer essas paradas, beleza, joga nos stories, um story só no dia, show. Mas é muito importante e por isso que é importante também a gente entender que o próprio Instagram já tá de olho nesse movimento e tá querendo se antecipar para não ter mais problema com isso, beleza? E aí,
Só pra gente avançar aqui em algumas outras coisas que eu queria comentar com vocês falando de Instagram e a gente fazer esse corte aqui bonitinho, eu vi esse post aqui, cara, que eu até, na verdade não é um post, esse formato de conteúdo que eu queria até compartilhar com vocês, mas eu não sei se vocês viram essa parada, eu até postei isso no thread da Coco, saiu no perfil de design, o design no Instagram, né, que eles vão criar um novo formato de post que você desbloqueia o post com uma senha. Tipo aquele boleto que você tem que pagar, que ele pede uma senha, e você tem que ficar catando que nem um maníaco, porque por que você tá protegendo um boleto? Quem vai pagar um boleto por mim? Vocês querem pagar um boleto por mim? Eu mando do meu aluguel esse mês pra vocês. Mas o Instagram tá fazendo uma parada parecida, e cara, o Instagram ele tem uma capacidade incrível de pegar um produto que tem potencial e pensar a maneira mais burra possível de fazer isso, porque, cara, isso aqui não faz o menor sentido na minha cabeça, mas eles estão fazendo. Uma outra coisa que eu vi também recente, e essa eu não consegui pegar print porque eu não consegui fazer mesmo a tempo, mas as enquetes agora vão permitir até 5 respostas. Muda alguma coisa? Muito pouco, mas é interessante dar uma olhada. E, por último, mas não menos importante, isso aqui eu achei interessante. O Instagram, ele está adicionando dentro do iOS o que eles chamam de recap mensal ou semanal para algumas contas. Então, basicamente, você vai ter ali dados do teu perfil, do que aquele perfil fez. Isso aqui vai ser muito bom para mandar para o cliente, para falar, cliente, entra nessa aba aqui, dá uma olhada no que a gente fez na última semana, no último mês e tal, para você ter uma noção também, é como se fosse quase um dashboard, para você ter uma noção de crescimento, ver tudo que você fez e tal. E como vocês podem ver aqui, é tipo um formatinho stories também, sabe? Tipo, vai diminuindo ali bonitinho e tal. Eu achei isso aqui bem, bem legal e queria compartilhar com vocês, beleza? Bom, o Instagram, ele tá se movimentando, ele tá fazendo. Se você ainda não assistiu, em breve vai sair corte aqui no canal falando sobre a entrevista do Adam Mosseri, que ele fala de todos os planos para 2025. A gente comenta de algoritmo, comenta das novidades, comenta de coisas que estão para sair. Então é sempre interessante dar uma olhada, porque o meu mercado e o teu mercado depende muito dessas novidades para que a gente possa se antecipar e entender como aproveitar isso para os nossos clientes. Por isso que é muito importante se manter atualizado e por isso que eu faço esse tipo de conteúdo para você também. Beleza? Vamos dar uma olhada no chat aqui. A Bruna comentou que o Stories também é uma boa opção para uma possível conversão. Sim, porque você consegue colocar um link externo para levar. Mas eu prefiro fazer essa conversão e essa maneira dentro do direct, porque é uma forma que você tem de trocar ideia com a pessoa e você tem um social selling mais personalizado. Percebe? Entende a importância, Bru? Beleza. E por último, pra gente finalizar o papo de hoje, cara, eu vi um conteúdo no LinkedIn do Vitor Peçanha, que é o da Rock Content, né? Que eu nem sigo ele, vou seguir aqui ao vivo agora. Desculpa, Vitor, eu não te sigo, mas também não te conheço, não, foda-se, não vai fazer diferença nenhuma. Mas o Vitor Peçanha é um dos caras bem antigos, assim, de internet, quem nunca consumiu um conteúdo aqui da Rock Content, e ele fez um resumo de um e-mail que vazou do CEO da Shopify. E o CEO da Shopify fala muito sobre o futuro do trabalho, né? E aí eu vou ler aqui o post do Vitor e vou mostrar o e-mail para vocês. Vazou um e-mail do CEO da Shopify que resume o futuro do trabalho. A inteligência artificial como critério de promoções foi só uma das coisas que ele disse. Também fala, antes de contratar alguém novo, o gestor precisa provar que não dá para fazer com IA. Vale ler cada linha desse e-mail porque ele não escreveu para chocar o mercado. Escreveu para cobrar ou motivar seu time e sua mensagem é muito direta. A IA não é opcional, é o mínimo esperado. O protótipo de qualquer projeto começa com IA. O uso de IA agora é contabilizado como critério de promoção. E se você quiser contratar alguém, precisa antes provar que uma IA não daria conta do trampo. Do Trump, quase falei Trump, enfim. Estamos falando de uma empresa com milhares de funcionários, bilhões em receita e o CEO é um desenvolvedor. E eles estão tratando IA como um novo idioma obrigatório. Não fala, não participa da conversa, simples assim. Você acredita que a inteligência artificial deveria seguir um critério de formação, não sei o que e tal. Da mesma forma como você está lendo isso, não sei o que e tal. Então aqui a gente tem um e-mail que não vai dar para ler porque tá pequeno, porque o LinkedIn é um cocô. Esquece tudo que eu falei bem do LinkedIn, cara. Tipo, mas enfim, aqui a gente tem um e-mail, né, que vazou, e inclusive depois que esse e-mail vazou, ele jogou no Twitter lá, tipo, justamente pra comentar. E cara, eu tenho algumas opiniões assim, tipo, a respeito disso, que eu queria compartilhar com vocês sobre essa questão do uso de IA. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre essa questão da gente usar IA e ter cuidado, tipo, pra não atrofiar o cérebro e tal. Mas cara, eu tenho usado bastante, galera. Eu tenho usado bastante, eu dei o braço a torcer. Não dá pra gente negligenciar essa parada, tipo assim, a gente precisa estar por dentro. O meu maior medo profissional, eu já compartilhei isso aqui, inclusive,
O meu maior medo profissional é ficar pra trás, é ser aquele cara que não entendeu, tipo, mano, como que as coisas aconteceram. Sabe aquele cara que não percebeu que o TikTok ia mudar o mercado? Eu tenho muito medo de ser isso. E, cara, eu acho que a gente precisa discutir também que a IA, ela não é uma tecnologia madura o suficiente. Muita gente vai sofrer porque a sociedade está sendo inundada por propaganda sobre IA que distorce as possibilidades e faz a gente aceitar coisas que não era pra gente aceitar, sabe? A gente tem uma discussão muito profunda e filosófica pra fazer aqui e que ela não vai ser feita, porque o mercado não vai acomodar esse tipo de discussão. A gente tá caminhando para um modelo de desinformação sem precedente, com IA, com deepfake, com tudo isso. Cara, tem muito site de busca que tá falido e migrando para resultado de IA. As pessoas já preferem usar o chat GPT para se informar, sabe? Tipo, e vocês viram aqui o exemplo que eu abri o chat GPT ao vivo aqui, tipo, e falei com vocês aqui, mostrei, fiz uma pergunta simples não, né? Foi uma pergunta complexa pra caralho. Mas eu fiz uma pergunta e ele não conseguiu responder, ele enrolou e ele não conseguiu, sabe? E vai ser muito difícil a gente combater tanta desinformação que vem por aí, principalmente no mercado de trabalho, porque, cara, é muito fácil você criar artifícios e artimanhas para driblar isso. E a IA, ela vai dominar o mundo desde que ela não dependa de matemática para fazer isso. E, cara, o nosso mercado, fundamentalmente, ele é um mercado que está permeado por IA, sabe? Tipo, a gente precisa ter essa discussão de maneira mais profunda. E, cara, se não for regulamentação, se não for uma discussão entre os grandes CEOs, bilionários e tal, a gente precisa discutir entre a gente aqui. Porque a IA, ela só produz o que a visão limitada de um leigo imagina que seria um trabalho bem feito, sabe? É isso, mais uma militada pra gente encerrar o papo de hoje. Eu vou parar por aqui também, porque as meninas têm reunião daqui a pouco, eu também tenho, eu preciso almoçar. Mas eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês. Obrigado pela presença no chat. O Marcos falou aqui, ó, que é uma linha muito tênue, tentar se manter atualizado com IA sem se tornar totalmente dependente dela. Cara, é como um músculo, mano. Você precisa exercitar teu cérebro e você não pode jogar isso só na mão da IA. Sabe? Tipo assim, a IA, ela é um anabolizante pro teu cérebro. Ela pode potencializar muita coisa, mas se você confiar só nela, você só vai ter os colaterais. Não que eu entenda de anabolizante, dizem. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação também. É sempre um prazer falar com vocês. Na semana que vem a gente está de volta com tudo normalizado, live terça e quinta. Deixa teu like, assiste os últimos vídeos do canal também, dá essa moral pra gente. O YouTube é um projeto que eu tenho gostado muito de fazer e eu só consigo fazer isso com a ajuda de vocês e a participação, beleza? Muito obrigado. Bom almoço aí, restinho de almoço para vocês. Boa tarde e fiquem com o Papai do Céu ou com o que vocês acreditarem. Beijo, beijo e até a próxima.